suar sangue de Jesus, ou hematigrose, como é chamado na medicina, é um fenômeno raríssimo e para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento violento, causada por uma emoção de medo, uma emoção de angústia, uma emoção de sentir carregando todos os pecados do mundo. Aleluia! Jesus. É inimaginável a crucificação de Jesus. Em nome de Jesus. E se aprofundando mais na crucificação de Jesus, existe o envio dele a Pilatos. Quando todo o povo acusa Jesus, eles enviam a Pilatos. E aí, depois Pilatos envia para Herodes e tem essa discordância entre Herodes e Pilatos. E aí, o que a gente faz com Jesus? E aí, Jesus volta para Pilatos novamente. E aí, Pilatos, ele cede o flagelamento. Ele cede o chicoteamento de Jesus. E naquele momento, aqueles soldados, eles pegam Jesus violentamente. Eles amarram a mão de Jesus e prendem ele em um dos pilares que tinha no pátio. E cada chicotada que Jesus recebia, cada chicotada que ele recebia, ele sentia uma dor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A dor que Jesus sentiu foi profunda. E aquelas tiras eram duas tiras de couro. Aleluia. Eram duas tiras de couro e elas eram de bolinhas de chumbo e pedacinhos de ossos. E essas chicotadas que eles davam eram exatamente para acabar com a pele da pessoa, para rasgar, para despedaçar. E eles repetiram uma série de chicoteamentos em Jesus. Jesus, ele sofreu. Eu imagino o quanto foi doloroso Jesus passar por isso. E o mais doloroso ainda é saber que foi por mim. É saber que foi por você. O que mais me dói é saber que Jesus morreu por nós. E muitos não valorizam, porque simplesmente, glória a Deus, É verdade. simplesmente pensam que, sei lá, Jesus, quem é Jesus? Nunca vi. Não soubemos valorizar. Nunca vi Jesus. Aleluia. Eu escuto muito isso. Aleluia. E depois de todas aquelas chicotadas, chega a hora do escárnio da coroação. Os soldados levam Jesus arrastando, porque ele já não tem mais força. Depois de tanta chicotada que ele levou, ele perde todas as suas forças. E naquele momento ele é arrastado, ele é levado para o escárnio da coroação. E aqueles soldados, eles entrelaçam na cabeça de Jesus uma coroa de espinho. Mas não são espinhos comuns. Eram espinhos que tinham mais ou menos de 5 a 8 centímetros. Eram espinhos agudíssimos. Eram espinhos grandes, dolorosos. Oh, meu Deus. E eu imagino quando eles aplicam aquele capacete assim na cabeça de Jesus. Ele deve ter contraído uma dor imensa. Uma dor profunda. Aleluia. Deus, mano. Louvado seja o teu nome, Jesus. Sofreu tanto por nós, meu Pai. E depois que Jesus estava com aquela coroa de espinhos, depois que ele estava despido, todo apanhado, Pilatos levou ele ao povo novamente e mostrou ele para todas aquelas pessoas. E o que mais me entristece é porque aquelas pessoas gritavam com uma voz feroz: crucifica, crucifica. glória a Deus. E
Pilatos, obedecendo a voz do povo, mandou levarem Jesus para ser crucificado. E foi posto, assim, sobre os ombros de Jesus o braço horizontal da cruz. Foi posto no ombro dele. E o braço horizontal da cruz, ele pesava em média 50 quilos. E eles arrastaram Jesus naquele caminho, naquelas ruas cheias de pedregulhos, e Jesus estava descalço. Os soldados levou Jesus por volta de 600 metros. E quando eles chegam lá no Calvário, dão início à crucificação. Aleluia. E quando eles vão dar início à crucificação, eles arrancam todas as vestes de Jesus, mas a sua túnica, a túnica de Jesus está colada nele. Aquele tecido finíssimo está colado nas suas chagas. Glória a Deus. E eu fico imaginando assim, quando eu tenho machucado, uma ferida, eu coloco assim um band-aid. E quando eu vou puxar, dói. Eu sinto dor. Eu não suporto, é uma dor que eu não consigo. Agora imagina, só para você ter uma noção, imagina Jesus com seu corpo todo ferido, todo cheio de chagas, e aquela túnica finíssima, eles arrancam na maior violência. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele poderia ter contraído uma síncope naquele momento. E uma síncope, resumindo, é como se fosse um desmaio. A sua consciência, como se a sua consciência tivesse um desmaio temporário. Mas ainda não é o fim. Depois que Jesus passa por todo esse sofrimento, eles deitam Jesus no braço horizontal da cruz. E Jesus fica assim, com seus braços esticados. Eu fico imaginando qual deveriam ser os pensamentos de Deus. O que Jesus deveria imaginar naquele momento. Aleluia. E quando Jesus estava assim, deitado no braço horizontal da cruz, eles pegaram pregos grandes, pontudos, e em um golpe certeiro, eles pegaram a mão do mestre. E eu imagino a dor que Jesus deveria ter contraído naquele momento. Os pulsos de Jesus. Glória a Deus. Foi doloroso. Mas vale lembrar que foi por mim, foi por você que está aqui nesta noite. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. E depois eles pregam os pés de Jesus. E mais tarde Jesus tem sede. E um dos soldados, quando via que Jesus tinha sede, ele pegou uma vara com uma esponja na ponta, molhou em uma das bebidas ácidas e elevou até a boca de Jesus. E ele encostou aquela bebida na boca de Jesus. É inimaginável. É inimaginável. Todo susto, todo terror, todo sofrimento foi para que eu e você tivéssemos vida. Aleluia. Glória a Deus. E aquelas pessoas que estavam lá, olhando Jesus, lá no alto da cruz, eles ainda não tinham coragem de olhar e gritar: se tu és o Filho de Deus, desce, salva-te a ti e a nós também. Mostra que tu és
agrediam Jesus verbalmente. Eles falavam com Jesus, zombavam de Jesus, mas eles não faziam ideia do que iria acontecer naquele lugar. E enquanto eles zombavam, enquanto eles falavam, caçoavam da cara de Jesus, aí foi de repente, com o esforço, Jesus, toda vez que ele se elevasse, que ele se elevava aos céus, ele deveria usar o peso dos seus pés, a força dos pés para poder se elevar. E eu imagino cada dor que ele sentia toda vez que ele levasse os seus pés, toda vez que ele inclinasse o seu corpo, a cada movimento que ele fazia, ele estava dilacerado naquela cruz. Aleluia. Mas foi de repente, num esforço, Jesus ele começa a passar por uma tetania. E é quando os músculos do abdômen se enrijecem e uma paralisia acompanhada de ondas imóveis começa a acontecer no corpo de Jesus. Isso quem vai escrever toda essa história é Lucas, porque Lucas ele era médico. E ele foi clínico, ele foi lá e estudou toda a crucificação de Jesus. E aí, aquele momento que Jesus passou por essa tetania, logo subiu para suas costelas e depois veio para os músculos do pescoço. E até que enfim, foi nos músculos respiratórios. Jesus passou a ter sede de ar. Ele tinha sede como um asmático em crise. E pouco a pouco a sua vontade de respirar necessitava mais. Cada vez mais a respiração de Jesus ia se acabando, se acabando, se acabando. Mas por que todo esse esforço, Jesus? Eu acredito que Jesus deveria ser tomado por uma asfixia naquele lugar. Porque ar ele não tinha mais. E eu imagino quando Jesus vai inclinar a sua cabeça para olhar aos céus. Ele não podia encostar na cruz por causa daquela coroa de espinho. E cada movimento que ele fazia para inclinar a sua cabeça deve ser uma contração horrível. O couro cabeludo de Jesus sangrava, não parava. Porque do nosso corpo, o couro cabeludo é uma das partes que mais sangram. E Jesus estava sem ar, estava perdendo sangue, ele estava morrendo. E aquelas pessoas zombando de Jesus, crucificando Jesus. Num brado bem alto, ele olha para os céus e grita: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mais tarde escurece, a temperatura cai e logo são 3 da tarde. Toda aquela dor, todo aquele latejar, todo aquele sofrimento, todo aquele medo, aquela angústia que Jesus estava sentindo naquele momento, saiu-lhe um lamento. E ele mais uma vez gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E logo em seguida, de um brado, ele gritava: está consumado! Está consumado! Louvado é teu nome, Senhor. E ele disse: Pai, nas tuas mãos eu lhe entrego o meu espírito. E morreu por mim.
por você. Aleluia. Por quê? Por quê? Porque Jesus morreu. Porque Jesus morreu por pessoas que não valorizam esse amor. Porque Jesus morreu por pessoas que preferem estar lá fora, por pessoas que não dão a mínima em ouvir a voz do Espírito. Aleluia. Mas Ele morreu para que toda dor, todo sofrimento, toda angústia, aquele momento que você tem, foi para que um dia pudesse ter fim. E graças à crucificação, graças à morte dele, vai ter fim. Todo sofrimento, toda dor um dia vai ter fim. Um dia vai acabar toda essa dor. Um dia vai acabar toda essa sua tristeza. Um dia vai acabar tudo isso que você sente. Jesus, Ele também sentiu, Ele sabe como é. Aleluia. Livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 2, e no versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mente alguma conseguiu imaginar, mente humana não consegue imaginar, contemplar, calcular o amor de Deus, o que Deus preparou para mim, o que Deus preparou para você. Aleluia. Aleluia. O bem que nos espera, o bem que nos espera não se compara com nada nesse mundo. O que ainda está por vir não se compara. Bendito é teu nome, Pai. Esses momentos temporários que passamos lá fora, longe da presença de Deus, um dia vai ter fim, um dia vai acabar. Todo esse prazer que muitas pessoas têm lá fora, um dia vai ter fim. Porque na Bíblia fala que céus e terra passarão, mas a minha palavra ela é eterna. Aleluia. Deus, Ele é único, único. Nunca existiu alguém igual a Jesus na face da terra. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória. Ele é merecedor do teu coração. Glória a Deus. E eu dizendo assim que Jesus é bom, que Jesus Ele faz todas essas coisas, que Ele morreu por mim, por você, e que muitas coisas ainda estão por vir, você pode se questionar e dizer: mas Ele falou que no mundo teríamos aflições. Sim, Ele falou que no mundo teríamos aflições. Mas Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não desista agora. Não desista agora. Continua. Igreja, fica firme. Jovem, não desiste de Jesus. Não saia da presença de Jesus por prazeres momentâneos, por prazeres que não valem a pena. De que adianta viver todo esse prazer lá fora e depois você sentir um vazio dentro do teu coração? Um vazio que só Deus preenche. Glória a Deus. A graça de Jesus é o suficiente. A graça de Jesus foi o suficiente para todos os seus discípulos. O apóstolo Paulo, a graça de Jesus foi o suficiente para ele. João, José, Davi.
Todos esses heróis da Bíblia que nós ouvimos, eles aceitaram Jesus um dia. Eles aceitaram Jesus um dia. E eu acredito que se pudesse, eles escreveriam que a melhor coisa do mundo que eles fez foi isso. Aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus. Deixar Jesus tomar conta do nosso ser. E não olhando para as pessoas, não olhando para a religião, olhando simplesmente para Jesus. Jesus, Ele é o centro. Jesus, Ele é o alvo. Ele está acima de todas as coisas. Eu quero ver nesta noite os que dizem sim para o chamado de Deus. Glória a Deus. Aqueles que dizem sim para o chamado de Jesus. Aqueles que dizem Deus, ou que pensam, eu não aguento mais. Lá fora, eu vejo várias coisas encantadoras. Mas a minha alma só pode ser cheia na Tua presença. A minha alma, ela só se sacia na Tua presença. Aleluia. No livro de João, no capítulo 10 e no versículo 11, capítulo 10 e versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a vida pelas ovelhas, mas cadê as ovelhas? Ele foi lá, ele se entregou, ele sofreu. Eu acredito que ninguém seria capaz de fazer o que Jesus fez. Mas cadê as ovelhas da casa de Deus? Cadê aqueles que se entregam? Levanta tuas mãos para o céu. Levanta tuas mãos para o alto. Aleluia. E contempla tudo que Ele fez por você. Glória. Tudo que Jesus sofreu. Aleluia. O que mais me chama atenção, para resumir, o que mais me chama atenção em tudo, foi que acima de todas essas coisas, a dificuldade que nós mais temos, Jesus passou. Sabe qual foi? Ele tinha toda a liberdade para dizer não. Ele poderia ter dito não, eu não vou morrer por pessoas que não ligam para mim, pessoas incrédulas, pessoas com o coração fechado, pessoas que não ouvem a voz do bom pastor, as ovelhas que não obedecem, as ovelhas que não vêm para a presença de Deus. Eu não quero morrer por estas. Mas acima de todo o protocolo, ele disse sim. Ele disse: eu me rendo, eu vou por eles, porque ele quis ser parceiro de Jesus. Ele quis ser parceiro de Deus, perdão. Ele foi parceiro de Deus o tempo todo. Ele obedeceu. Ele ficou como ovelha muda. Ele não falou, ele não questionou, ele não sentiu raiva, ódio. Ele simplesmente se entregou por amor. Glória a Deus. Cadê nesta noite aqueles que são parceiros de Deus? Aleluia. Aquelas ovelhas que Jesus diz: vem, elas vêm. Que Ele diz: vão, e elas vão. Aquelas pessoas que obedecem, aquelas pessoas submissas a Deus. Eles estão à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus está à procura desses. A Jesus. Ainda que você diz, que você pensa: eu tenho pecados. Ainda que você acha que todos os seus erros possam te influenciar alguma coisa, não. Todos
para pessoas que só nos levam no caminho errado. Outra coisa me chamou a atenção sobre jovens, porque alguns jovens que eu estudei na Bíblia, como Davi, como José, todos nós já ouviram, acredito, como Davi, José, Sadraque, Mesaque, Abednego, Estevão, eles não tinham tempo para o pecado, eles não tinham tempo para outra coisa, eles estavam ocupados demais com Deus, eles estavam ocupados demais fazendo a obra, eles estavam ocupados demais evangelizando, buscando almas, se santificando. Deus, Ele busca um coração sincero, um coração puro na presença dEle. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer